Seleção brasileira foi convocada, né? Os 23 jogadores. Alguns esperavam uma lista com os nomes. Outros nomes que estão, alguém preferia que não estivesse. Mas está aí, a lista foi fechada. Agora compete a nós, brasileiros, torcermos pela nossa seleção brasileira. Essa que está aí, não tem mais como mudar. Agora é torcer, torcer e torcer para ganhar a Copa América. Vamos lá. Em 2012, Tite, que era técnico do Corinthians, não perdoou a atitude de Neymar, que jogava pelo Santos, durante um clássico entre as duas equipes na Vila Belmiro. Ele acusou o atacante de simulação no lance em que sofreu uma falta e induziu o árbitro a expulsar um jogador do Corinthians. Aí o Tite disse, palavras dele: "É um mau exemplo para o meu filho, para os garotos que estão começando." Falou Tite, que era técnico do Corinthians na época. Naquela oportunidade, né, Tite era técnico do Corinthians naquela oportunidade. Agora, hoje, 7 anos depois desse pequeno incidente, o agora técnico da seleção, não mais do Corinthians, Tite, se mostra incomodado com a agressão recente de Neymar a um torcedor no Stade de France e com as perguntas sobre sua opinião a respeito do fato. Ele simplesmente fala, abre aspas, "Neymar errou, vou antes de tudo conversar com ele", fecha aspas. Numa entrevista longa na sede da CBF, no Rio, no qual o assessor de imprensa da entidade, senhor Vinícius Rodrigues, impedia que alguns jornalistas mais questionadores fizessem perguntas, Tite foi indagado várias vezes sobre o comportamento de Neymar e se o soco de um torcedor poderia representar alguma reprimenda pública ao número 10 da seleção brasileira. Com o discurso pronto, Tite disse que se entenderia sobre o assunto no momento oportuno. Quando é esse momento oportuno? E o que será dito nesse momento oportuno? A gente gostaria de saber. Ele até se confundiu ao responder a uma observação feita por um repórter, que lembrou de uma entrevista recente em que Tite associou a ausência de Douglas Costa, de uma convocação da seleção, a uma agressão do atleta em outro jogador, atingido por uma cusparada no rosto. De todo modo, na ocasião, Douglas Costa não poderia mesmo se apresentar porque estava contundido. O repórter não disse que Tite excluiria Douglas somente pela cusparada, mas o técnico, nesta sexta-feira, parecia em busca de um pretexto para se esquivar de falar sobre o Neymar. Cuidado com as colocações, pense quem está ouvindo, temos que evitar manipulações, é o que ele falava. Quando a entrevista estava chegando ao final, Tite recebeu mais uma pergunta sobre o Neymar a respeito do craque ter criticado publicamente os colegas do PSG, após a perda, né, da final na Copa da França. Na defensiva, Tite rebateu sem responder, abre aspas, "Te dou a oportunidade de fazer outra pergunta, com outro enfoque", fecha aspas. Ao longo do encontro com a imprensa, o técnico também não quis dizer se Neymar será o capitão da seleção durante a Copa América, abre aspas, "Entendo a pergunta, mas vou primeiro falar com Neymar, depois falo com vocês", fecha aspas. Não havia como Tite esconder o novo desconforto protagonizado pelo craque Neymar. Os dias de treinos em Teresópolis, região serrana do Rio, a partir da semana que vem, tendem a atenuar essa tensão do técnico em razão das atitudes de Neymar, que só deve se integrar ao grupo entre os dias 26 e 28 de maio. Então tá aí, né? Tem um leve incômodo em Tite, né? Porque a reportagem, os repórteres, a torcida não alivia. A reportagem está lá para perguntar. E Tite está ali para responder. Esse negócio de ficar de kikiki, kkk, de não respondo essa, dá uma oportunidade de fazer uma outra pergunta, tem que responder. Se não quer responder pergunta, vá sempre para uma entrevista, não responda nenhuma pergunta, então, fique calado, feito depoimento, ou então fala, vou falar na presença dos meus advogados. Então não responda nada, mas você responde algumas que convém e outras que convém também a reportagem, as mídias, a população saber. Você, Tite, cala a boca, né? De sempre que vai conversar em off. Tudo seu, eu vou conversar em off. Sim. E depois,
Traga a público o que é que foi conversado em off, o que é que ficou definido, o que é que você falou, o que é que a outra parte falou. Não estou falando mais só de Neymar não, mas em geral. Tudo agora de título, não, vou conversar internamente. Não, eu vou conversar depois. Não, depois eu converso. Tite, se é para você não responder perguntas, ou escolher a pergunta que você quer responder, ou você ficar calado na entrevista, faça uma greve de entrevista. Tá lá, fica lá assim. Faça greve, não responda nada. Porque você só quer responder o que lhe convém. O que de repente pode amaciar o seu ego, o que pode aliviar uma pressão em você, aí você responde. Mas aquilo que a mídia quer saber, que o povo quer saber, você não responde. Fica só de mimimi, mimimi, mimimi. Cuidado, não parece, mas tua batata tá assando também, né, Tite? Pronto, vou lá. A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera.